Olá, amante do automobilismo! Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Marquinhos Rocha e contaremos hoje mais uma trajetória de sucesso. Vamos viajar juntos ao passado e relembrarmos bons momentos do cenário automobilístico brasileiro. Você, que também é um apaixonado por carros, junte-se a nós, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Você está pronto? Então, solta a vinheta! Depois de lançar seu primeiro carro de passeio, o sofisticado e luxuoso Galax, a Ford do Brasil sabia da necessidade de conter o avanço da Volkswagen, que liderava o mercado nacional com o popular Fusca, e para isso precisava fabricar um carro compacto, simples, de bom desempenho, moderno e familiar. Ao assumir o controle da Willys em 1967, a Ford do Brasil adquiriu não só os clássicos Jeep, Rural, Gordini e Aero-Willys. A marca americana adquiriu também um projeto de um carro médio num estado bem adiantado, o que deu à Ford a oportunidade de lançar rapidamente um novo carro sem maiores investimentos. O Projeto M, como era chamado, resultado de uma parceria da Willys com a marca francesa Renault, foi rapidamente finalizado, pois a Ford tinha pressa em lançar o seu carro médio no mercado nacional. Seu nome, escolhido entre 400 opções, foi inspirado no sucesso galopante do Mustang americano. O canal Marquinhos Rocha tem o prazer de apresentar a trajetória de sucesso do nosso saudoso Ford Corcel. Apresentado ao Brasil em novembro de 1968, no 6º Salão do Automóvel, o Ford Corcel estreava no mercado nacional já como modelo 69. Lançado inicialmente apenas na opção sedã de 4 portas, o novo carro da Ford possuía também apenas uma versão de acabamento, a Standard, um modelo básico e sem muitos frisos. Visualmente, o Corcel não escondia sua genética europeia, e seu visual agradou bastante os consumidores brasileiros. Seu desenho era simples e equilibrado, com predomínio de linhas retas, 2 faróis circulares e pequenas lanternas traseiras retangulares. A grade dianteira, que tinha forte inspiração nos carros da Willys, vinha com numerosos frisos horizontais cromados, com uma leve saliência em forma de V no centro. O capô do motor possuía abertura de trás para frente, revelando a preocupação com a segurança. Os vidros e as portas eram amplos, assim como o porta-malas, que dispunha de adequado espaço para bagagens, com capacidade para 458 litros. Internamente, o nível de conforto era muito bom para um carro de sua categoria. Na versão única Standard, os bancos dianteiros são inteiriços, permitindo que o carro tenha capacidade para 6 pessoas. Os passageiros de trás viajavam bem, pois havia bastante espaço para as pernas. O painel de instrumentos era simples, mas completo. O volante era o mesmo do Aero-Willys, um pouco grande para o Corcel, mas a visibilidade e a posição de dirigir eram ótimas. O motor 1.3 de 4 cilindros e de origem Renault era esperto e robusto e desenvolvia 62 cavalos de potência. A velocidade máxima era de 130 km por hora, com aceleração de 0 a 100 em 23 segundos. O Corcel vinha com tração dianteira, uma tendência mundial, que no Brasil ainda era uma novidade. O câmbio
era um manual de 4 marchas. Com todas essas características, a Ford estabeleceu um novo patamar para carros compactos, pois o Corcel era silencioso, confortável e extremamente econômico. Vamos acompanhar o comercial de lançamento do Ford Corcel. Vê como ele vai subir essa ladeira depressa. Como corre! Agora todo mundo se segura. Eita, cavalinho bom! Vamos ver se ele anda na água também? Rapazinho aí, disfarça, pessoal. Puxa, cabia até eu lá dentro. Nós 3! Ford Corcel, um carro de verdade. O Corcel foi muito bem aceito no mercado e o bom desempenho nas vendas, esperado pela Ford, veio a se confirmar. No primeiro mês de fabricação, foram vendidas 4.500 unidades. No final do seu primeiro ano, chegava a impressionante marca de 50.000 unidades comercializadas. Com tanto sucesso, a marca americana preparava para o ano de 1969 várias novidades para a linha Corcel. Em junho de 69, a Ford do Brasil lançava no mercado o novo Corcel Coupé de 2 portas, nas versões luxo e standard, que em pouco tempo ganharia a preferência do consumidor. Com 2 portas a menos, uma preferência nacional da época, o Corcel Coupé ganhou muitos elogios por suas linhas mais harmônicas e belas, com a parte traseira da capota redesenhada com novas curvas, conquistando inclusive o público jovem, fato bem explorado nas propagandas daquele ano. Outra novidade para o ano de 69 foi apresentado no mês de julho. A Ford lançava no mercado o Corcel GT, sigla para Gran Turismo. O esportivo da Ford usava a mesma carroceria coupé com várias modificações visuais. Trazia teto revestido em vinil, rodas especiais, faixas pretas no capô e nas laterais, faróis circulares de longo alcance e pneus radiais. O Corcel GT tinha praticamente o mesmo motor do Corcel comum, exceto pelo carburador de corpo duplo, coletores de maior fluxo, válvulas maiores e taxa de compressão aumentada. Com isso, o GT desenvolvia 80 cavalos de potência e velocidade máxima em torno de 140 km por hora. A Ford lançava também em 69 o Corcel na versão luxo, que vinha com muitos frisos e molduras cromadas, além de um painel com acabamento alcochoado e revestimento que lembravam madeira jacarandá. Para coroar tantas novidades, o Ford Corcel foi eleito o carro do ano de 1969 pela revista Auto Sport. Em 1971, a linha Corcel passou por sua primeira mudança no visual. O carro ganhou nova grade dianteira com frisos horizontais e verticais, formando pequenos retângulos. E a parte central perdeu a saliência em forma de V, que passou a contar com um belo emblema do cavalinho, o símbolo do Corcel. Já a traseira ganhou novas lanternas, que vinha agora com 4 pequenos quadrados, 2 de cada lado. Acompanhe o comercial institucional
de apresentação do modelo. O Centro de Pesquisas executa constantemente experiências em todo o Brasil, em qualquer terreno, em qualquer temperatura. Os testes de laboratório precisam ser comprovados. Os veículos são dirigidos por pilotos de provas, acompanhados de todos os instrumentos de registro e medição. Tudo para a segurança. A barra estabilizadora faz o veículo permanecer na estrada. É o aperfeiçoamento do sistema de alinhamento. Nas regiões inundadas, se prova a vedação da carroceria e a proteção de todos os componentes do automóvel. Perfeita visibilidade em tempo de chuva. O baixo consumo de combustível não deixa o carro parar nas estradas sem postos de abastecimento. O tanque de gasolina é superdimensionado. Para experimentar a força de tração, o carro de passageiros arrasta uma caminhoneta que resiste em sentido contrário. Pelo telefone, os dois motoristas acertam os ponteiros. O sistema de tração permite subir ladeiras difíceis com passageiros e bagagens. Segurança. A máquina tem que ser perfeita. O sistema de freio a disco faz o veículo parar em alta velocidade de maneira suave, mas enérgica. O Corcel GT 71 também recebeu várias modificações, ficando com um visual ainda mais esportivo. Ganhou uma nova grade pintada de preto fosco, no qual ficavam embutidos os faróis de longo alcance e bem no centro um lindo emblema com a inscrição GT na cor vermelha. Destaque para o novo capô, que além de ter sido pintado todo de preto fosco, ganhou uma falsa entrada de ar bem saliente. A mecânica continuava modesta para um carro com pretensões esportivas, mas o carro agradava pela beleza, pelo visual esportivo e por ser confortável e com painel completo. Acompanhe o comercial do Corcel 71. Essa não, pra lá. Que é isso? Ford Corcel, o carro jovem. O tão esperado ganho de desempenho para o Corcel GT teve que esperar até 1972, quando surgia a versão XP, sigla para Extra Power ou Força Extra. Com cilindrada ampliada para 1,4 litros, o novo Corcel GT XP desenvolvia 85 cavalos de potência, com os quais acelerava de 0 a 100 em 17 segundos, atingindo uma velocidade máxima
de 145 km por hora. A propaganda da época identificava o modelo como um carro bom de briga. O Corcel GT XP entregava agora agilidade, confiança, um visual interno e externo arrasador, além de se tornar o carro nacional mais valorizado da época. A versão esportiva GT XP, nos dias de hoje, se tornou um dos colecionáveis mais raros e procurados do país. O modelo Corcel 1 a cada dia se torna mais raro. O esportivo GT, mais raro ainda. Imaginem então a versão XP. Visualmente, o GT XP teve algumas modificações, como novas rodas esportivas sem calotas e novas faixas laterais pretas, numa posição mais acima do que a do anterior. Por dentro, as novidades ficaram por conta do novo painel e o novo console central, com 4 mostradores analógicos, que chamavam a atenção pela beleza. Corcel, o carro jovem. Enquanto a General Motors dava traços europeus aos seus carros, a Ford procurava americanizar seus produtos, já que os brasileiros sempre demonstraram paixão pelos carros americanos. Seguindo esta tendência, a Ford apresentava ao Brasil a nova linha 73 do Corcel, que chegava ao mercado com um novo visual mais americano, que lembrava do Ford Maverick. A frente do novo Corcel 73 foi totalmente remodelada e trazia agora uma nova grade com frisos na vertical, contornada por um friso cromado e um novo emblema do cavalinho para a versão luxo. Na parte traseira, o modelo trazia novas lanternas retangulares que lembravam do modelo 69, só que agora eram bem maiores. O desenho do capô também mudou, ficando mais rebaixado na frente, dando aos faróis um aspecto de serem maiores. Na parte interna, poucas mudanças foram introduzidas no modelo 73. Agora o painel vinha pintado de preto fosco, tanto na versão Standard quanto na versão luxo. Na parte mecânica, a Ford passou a oferecer o motor XP para toda a linha Corcel. Já o Corcel GT 73 vinha agora com 2 faixas sobre o capô, pintadas de preto fosco. Na lateral, faixas mais finas e bem acima das portas. Na frente, a grade era exclusiva do GT, com faróis de longo alcance no formato retangular, embutidos na grade. Vale lembrar que neste ano de 73, novos concorrentes estrearam no mercado: o Chevrolet Chevette e o Dodge 1800, fabricado pela Chrysler do Brasil, deixando o segmento dos sedãs médios compactos ainda mais acirrado. Já o Corcel seguia no ritmo do sucesso, sendo eleito pela segunda vez o carro do ano de 73 pela revista Auto Sport. Depois de passar o ano de 1974 sem nenhuma novidade, a não ser pelo lançamento do Volkswagen Passat
um novo concorrente direto do Corcel, a Ford entrava o ano apresentando a nova linha 75, que chegava com ligeiras mudanças na grade dianteira, redesenhada e agora em plástico ABS, vindo novamente com frisos horizontais, além de um capô ainda mais rebaixado, que trazia também um novo emblema do cavalinho. Neste ano, uma nova versão era adicionada à linha do Corcel, a luxuosa versão LDO, com acabamento interno sofisticado e teto revestido em vinil. O Corcel LDO vinha também com as rodas esportivas antes usadas no GT, só que agora na cor prateada. Por dentro era mais requintado, com forrações e bancos nas cores marrom e bege, além de um volante com desenho exclusivo. Já o Corcel GT 75 ganhou novas faixas pretas sob o capô e retrovisor externo no formato cônico, o que dava ao modelo um detalhe maior de esportividade. Vamos acompanhar o comercial de lançamento da linha 75 do Corcel. Esta é a história de um famoso repórter. Quando ele descobriu o esconderijo da linha Corcel 75, saiu voando para fotografar tudo. A nova grade dianteira do Corcel 75, os detalhes de estilo, a nova traseira, mostrar todo o conforto do carro. Não deu, mas na próxima... Ford Belina 75, outro campeão de economia. Um painel diferente. E o vidro traseiro que ficou bem maior. Não deu. Mas na próxima... O Ford Corcel GT 75. Sua nova grade. O novo painel. Que performance. É agora! Esse é o carro. Nós não começamos hoje. Não deu. Mas na próxima... Você acompanhou como foi o lançamento do Ford Corcel no Brasil e toda a trajetória de sucesso alcançada durante os primeiros anos da década de 70. Não perca no próximo vídeo o badalado lançamento do Ford Corcel 2 e toda a sua trajetória pelos anos 70 e 80. Um modelo que conquistou ainda mais o coração dos brasileiros. Você não vai perder, vai? E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, deixe o seu like. E se ainda não se inscreveu, se inscreva agora, ativando o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Confira também nossa página do Facebook e participe das promoções. Se tiver uma história para contar sobre o Corcel 1, compartilhe conosco. Compartilhe também este vídeo com aqueles que são apaixonados por carros. Um abraço a todos e até o próximo vídeo!